Olá a todos, bem-vindos então aqui à nossa aula número 72 e hoje vamos falar aqui um pouco acerca do gerador de funções, gerador de sinais e vamos aproveitar o nosso osciloscópio que nos vai mostrar esses mesmos sinais, essas frequências, não é? E vamos ver para que é que tudo isto serve, em que é que isto nos pode auxiliar na bancada, ok? Porque isto que eu vos vou mostrar aqui pode ser útil, pode nos auxiliar a reparar um amplificador de áudio, assim como nos pode auxiliar a reparar várias partes de um automóvel, compreendes? Ou de um barco, não é? Numa traineira de pescas. Depende se tu queres trabalhar com televisões ou se tu queres trabalhar com barcos, ou com automóveis, ou com máquinas pesadas. Com o que é que tu queres trabalhar? Então vamos lá. Queres ver o que é que acontece quando tu trabalhas com uma casa forte, uma casa séria, uma casa que se preocupa contigo? Eu vou-te mostrar. Pedi uma substituição à Mauser. Um aparelho que lhes comprei tinha vindo com um pequeno defeito. Pedi uma substituição. Eles substituíram isto em 24 horas. Mandaram-me um estafeta. Hoje é sábado. E depois, já agora, para que eu não ficasse muito aborrecido, muito incomodado, ainda me ofereceram umas canetas muito bonitas, né? E mais estas duas. Ofereceram-me um busca-polos eletrónico para eu trabalhar. Tem aqui uns... Isto é apenas um brinde. É lógico que a Mauser não me pode oferecer dois aparelhos. Mas para que eu não ficasse assim muito agoniado, ainda me deu uns repousados. O que é que tu achas? Eu fiquei contente. Uma oferta é sempre uma oferta. É assim quando se trabalha com uma casa boa. Um abraço para vocês. Olha, para começar, este gerador de sinais, ele gera frequências que se tornam visíveis aqui no nosso osciloscópio. O nosso osciloscópio são os nossos olhos para todos os sinais elétricos, não é? Porque a eletricidade não se vê, então nós, através do osciloscópio conseguimos visualizar tudo o que se passa dentro de um circuito eletrónico. Então, para começar, eu vou-te mostrar aqui uma coisa simples. Como nós falámos aqui, há umas lições atrás, existem frequências que são audíveis, nós conseguimos ouvir, e frequências que não são audíveis. Como já falámos, as frequências audíveis estão entre os 20 Hz. 20 Hz. Vocês ainda se lembram que são 20 Hz, são 20 ciclos por segundo, isto é igual a ciclos por segundo, não é? Então, um ciclo é isto é um ciclo completo, não é? Com um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, e 20 Hz são 20 vezes isto num segundo. As frequências audíveis, isto foi só um lembrete. Então, as frequências audíveis vão desde os 20 Hz até aos 20 kHz, ok? Também os 20 kHz são 20 quilociclos, não é? Eu podia dizer 20 quilociclos por segundo. Porque um ciclo é um ciclo. E um ciclo por segundo é um ciclo em cada segundo. Já tem aí um espaço de tempo, verdade? Pronto. Então, estas são as frequências audíveis. Então, quer dizer que um alto-falante tem que trabalhar dentro destas frequências, porque senão eu não ouço. Não é verdade? Então, olha, por exemplo, tenho ali o gerador de sinais, que neste momento está a gerar uma frequência de 10 kHz. Eu vou desligar aqui do osciloscópio para nós podermos, agora vamos deixar de ver e vamos ouvir, está bem? E eu vou ligar aqui a saída do meu gerador de funções neste altifalante pequeno. Então agora nós vamos mexer aqui na frequência e vamos alterar a nossa frequência, por exemplo, para... Olha, eu penso que tu já és capaz de ouvir, tenho o microfone, eu tenho o alto-falante aqui bastante perto do microfone e eu estou a mudar aqui para 2 kHz, 3, 4, 5 kHz e agora mais para cima eu ainda consigo ouvir, não sei se tu consegues ouvir isto, vou aproximar aqui do meu micro e vou aumentando, 7, eu ainda ouço, este alto-falante ainda consegue reproduzir esta frequência, ainda dá para ouvir, 8, 9, 10 kHz, já quase não consigo ouvir, ou seja, agora se calhar preciso de um altifalante de super agudos, 2 mHz, ou seja, 2 kHz. E agora vou ligar no outro altifalante, vou ligar neste maior. O som é o mesmo, só que agora mais potência, este altifalante também tem mais potência, e eu vou aumentar outra vez. 6 kHz e este altifalante já quase que não consegue emitir, eu já ouço muito mal. 7, 8, 9, 10, já não consegue emitir 10. Quer dizer, emite uma coisa muito baixinha. 11, já é mentira, já não consigo ouvir aqui 11, eu pelo menos já não consigo ouvir 11 kHz com este altifalante, porque ele não os emite. Olha, liguei então aqui em paralelo, liguei tudo em paralelo, a saída aqui do meu gerador
de radiofrequência, de audiofrequência, neste caso está a gerar uma audiofrequência. Liguei a saída dele em paralelo com este altifalante que tenho aqui e também em paralelo com o osciloscópio, que é para nós podermos visualizar. Vou mudar aqui a cena para tu também poderes ver qualquer coisa, não é? Então o que é que acontece? Tenho aqui o altifalante. Agora, os sons que tu vais ouvir vão depender aqui de vários fatores. Vão depender, em primeiro lugar, do que este altifalante consegue reproduzir, mas aqui também temos no meio, se calhar, alguns sons que eu vou conseguir ouvir, tu provavelmente não vais conseguir ouvir, porque este som vai sair deste altifalante e vai ser captado pelo meu microfone, que está pendurado em mim, é um microfone de lapela, só que este é um microfone para eu falar, um microfone de voz. O que acontece é que não é um microfone de Hi-Fi, ou seja, ele não capta todas as frequências, capta em especial as frequências da voz, foi por isso que eu o comprei. Então, se eu alterar aqui a frequência, por exemplo, de 1 kHz, 1000 Hz para 2000 Hz, que são 2 kHz, viste a mudança no osciloscópio? Viste o que aconteceu? Não é? Vou alargar aqui um bocadinho para nós vermos melhor. Então agora assim nós já vemos melhor, 2 kHz, 3, 4, 5, tu podes reparar que, por exemplo, tu tens aqui 4 kHz, tens aqui uma determinada distância de pico a pico, não é? Então se eu aumento a frequência, diminui a distância de pico a pico, conforme eu vou aumentando, não é? Eu não sei, provavelmente, eu ainda consigo ouvir, mas provavelmente tu já não estás a conseguir ouvir este som, porque o meu microfone, não sei se ele vai captar 7 kHz, não é? E pronto, isso não capta 7 kHz, não capta 8 e não capta 9, não é? E por aí fora. E vamos aumentando. Então, consoante eu aumento a frequência, diminui o comprimento de onda, esta distância aqui entre dois picos, ou duas cristas. Vamos lá pôr aqui uma frequência audível de novo, esta com certeza tu estás a ouvir, 1000 ciclos, não é? 1000 ciclos, 2000 ciclos. Olha, reparem, 1000 ciclos tu consegues ver aqui no osciloscópio um ciclo e pouco, não é? Ou praticamente um ciclo. E se aumentar de 1000 ciclos para 2000 ciclos, tu já consegues ver aqui 2 ciclos, ou 2 ciclos e qualquer coisa. Porquê? Aumentou a frequência para o dobro, reduziu o tamanho para metade, não é? Então, como reduziu aqui o tamanho entre dois picos, duas cristas de onda para metade, elas ficaram mais próximas, então já cabe mais aqui dentro, está bem? Pronto, eu vou tirar daqui este som, que isto é um som assim um bocadinho horrível para a gente ter aqui, e vamos lá falar aqui um pouco mais. Então, afinal, para que é que nos serve tudo isto, não é? Agora, claro, tirei-lhe a carga, aumentou a tensão. Nós já sabemos, conforme nós metemos uma carga, podemos fazer outra vez para tu veres, conforme eu ponho uma carga, diminui a tensão, não é? A tensão baixa. Mas isto para que é que nos serve? Olha, já nos serviu para testar este altifalante. E poderíamos testar outros, não é? Podíamos testar altifalantes com isto, ver quais são as frequências audíveis com estes altifalantes. É claro que isto não pode ser feito assim através do computador ou da televisão, porque o som não passa. Vai depender dos sons que o altifalante consegue reproduzir, não é? Este altifalante consegue reproduzir determinados sons, este altifalante vai conseguir produzir outros sons diferentes, por isso é que existem altifalantes de graves, são frequências mais baixas, altifalantes de agudos, altifalantes de médios, não é? Os microfones também, portanto isto também depende do meu microfone, se ele capta o som que eu estou aqui a emitir ou não, depende do som que tu tens aí no teu computador ou na tua televisão onde tu estás a ver tudo isto e de repente eu estou-te a dizer, estás a ouvir este som e tu não estás a ouvi-lo, porque isto depende aqui de todos estes fatores. E que mais é que isto pode fazer? Olha, por exemplo, podemos fazer aqui testes, eu vou-te mostrar aqui um pequeno teste com um transformador, e eu tenho aqui este transformador, isto é um transformador de uma fonte de alimentação, e nós agora vamos ver o que é que nós conseguimos testar, o que é que nós vamos conseguir testar, olha, eu vou abrir aqui um multímetro só para te fazer aqui um desenho, um pequeno desenho deste transformador. Então com o multímetro a gerar aqui um determinado som, este som eu penso que tu ouves, não é? É o som dos 1000 ciclos. Com este som, vamos ver aqui, por exemplo, olha, aqui eu sei que nós temos, este não toca, mas este toca. Ou seja, nós temos aqui uma bobina deste lado. Então, nós deste lado, podemos dizer que temos assim uma bobina. Por isso é que quando eu chanto estes dois fios, não é? A corrente elétrica passa e eu tenho o som no meu multímetro. Aqui deste lado eu sei que tenho aqui uma bobina, olha, tenho aqui uma bobina, mas todos os outros, nenhum apita, nenhum dos outros apita. Mas, tu assim vês mal, deixa eu ver se eu te consigo mostrar melhor. Estes dois da ponta apitam, então quer dizer que eu tenho aqui uma bobina, estás a ver, que vem cá ao da ponta. E que mais é que eu tenho aqui? Olha, o segundo pino
e o terceiro apita, mas não apita com mais nenhum. Então o segundo e o terceiro também apitam. Então tenho aqui mais uma bobina por dentro, o segundo e o terceiro. Digamos que este é o pino 1, este é o pino 2, este é o 3. E que mais? Deixa eu ver. Olha, o terceiro apita com o quarto? Não, nem com o quinto, nem com o sexto. E este aqui? E o quarto apita com o quinto. O quarto apita só com o quinto. Então, se o quarto apita com o quinto, temos aqui mais uma bobina, o 4, e o 5, e o 6. Estás a ver? E deste lado aqui podemos lhe chamar o pino 1 e o pino 2. Se nós podemos dizer que deste lado é o primário e deste lado são vários secundários, ou se quisermos, aplicamos uma tensão a qualquer destas bobinas e chamamos-lhe primário e todas as outras serão secundárias, não é? Agora, depende de para que é que este transformador foi construído. Na altura em que bobinaram este transformador, disseram que o primário havia de ser, por exemplo, esta bobina, ou esta grande. Há aqui uma que é o primário. Neste momento, para o caso agora, nem sequer importa. O que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora é aplicar aqui uma pequena tensão saída aqui do nosso gerador de radiofrequência, não é? Ou do nosso gerador de audiofrequência. Isto é um gerador de funções, ele tanto gera uma audiofrequência como uma radiofrequência. Qual é a diferença? A diferença é a frequência em si. Eu vou aplicar aqui uma tensão nos pinos 1 e 2 e vou-lhe chamar primário, porque esta tensão vem direta daqui, está bem? Vem direta daqui, este é que está a alimentar tudo isto. E agora vamos ver que tensão é que nós temos aqui num destes secundários. Por exemplo, olha, entre o pino 6 e o pino 1, deixa eu ver que tensão é que temos aqui. A gente já pode ver. Olha, mas antes de eu te mostrar isto, quero-te mostrar ainda uma outra coisa. Eu vou ligar aqui direto o osciloscópio direto com o gerador de sinais. E o que é que acontece? Quando eu ponho aqui uma onda quadrada, não é? Eu tenho uma onda quadrada também no osciloscópio. Não é verdade? Como tu podes aqui assistir, como tu podes ver. Eu ponho uma onda quadrada ali e tenho uma onda quadrada no osciloscópio. Eu posso ver isto com mais detalhe se eu quiser. Por exemplo, assim, posso ver isto com outro detalhe, não é? Já vamos aprender a regular o osciloscópio, não tarda. Mas eu vejo aqui uma onda quadrada. O que é que acontece se eu fizer passar esta onda através do transformador? Olha só o que é que vai acontecer aqui. Então vou pôr no primário, não é? O sinal está a entrar aqui no primário, neste primário, eu chamei-lhe primário agora. E agora eu vou buscar aqui ao secundário. Olha, queres ver? Vou aumentar aqui para se ver melhor. A onda passou através do transformador e já não está quadrada, mas de qualquer modo, quer dizer, se eu injetei um sinal aqui no primário, chamei-lhe primário, do transformador e fui buscar entre os pinos 1 e 6, fui buscar esse sinal, existe aqui uma determinada relação de transformação, que eu não sei qual é neste momento, não importa, fui buscar um transformador qualquer, e então o que acontece? Agora aqui entre os pinos 1 e 6 eu vou buscar este sinal que tu vês ali, mas ele foi destruído no transformador. Sabes porquê? Porque, olha, entre outras coisas, há perdas também, mas entre outras coisas, por exemplo, numa bobina, eu vou desenhar aqui uma bobina em ponto grande para tu veres, uma bobina qualquer. O que é que acontece? Entre as próprias espiras, também, mesmo que a gente não queira, mesmo que nós não queiramos, existe aqui um condensador. E existe aqui outro condensador. E existe aqui outro condensador entre esta espira e aquela, e existe aqui outro condensador entre... Isto chamam-se capacidades distribuídas, porque as voltinhas, que chamamos espiras, não é? Estas voltinhas, fazem também de condensador. O que é um condensador? São duas placas que não se unem, uma está ligada num fio, não é? São duas placas que não se unem, uma está ligada num fio, outra está ligada noutro fio. E isto cria aqui um determinado dielétrico, pode ser o ar, por exemplo, no caso de uma bobina vai ser o ar, vai ser o esmaltado do fio, há ali uma série de materiais a criar o dielétrico, não é? E há uma distância a criar o dielétrico. Aqui nós temos o próprio ar a criar aqui capacidades distribuídas, que é assim que elas se chamam, compreendes? Então essas capacidades distribuídas alteram a nossa forma de onda, que tu estás agora a ver aqui, no osciloscópio. É por isso que ela aparece alterada, ok? Mas para o caso não tem nenhum problema. Aquilo que queria que tu visses era que nós injetámos um sinal no primário e ele passou para o secundário. Então este transformador, posso dizer que este secundário está bom. Agora desligamos daqui deste secundário e vamos ligar entre os pinos 4 e 5. Vamos lá ver se sai aqui alguma coisa. Ora, entre os pinos 4 e 5 saiu mais tensão. Eu vou ter que baixar aqui um bocado.
Está bem? Saiu mais tensão. Então esta bobina entre 4 e 5 também está boa. Também ela está boa. E agora entre os pinos 2 e 3. Também está boa, também está a funcionar. E se eu mexer aqui na frequência, por exemplo, vamos lá mexer aqui na frequência a ver o que é que acontece. Espera aí. Estás a ver? Se eu mexer aqui na frequência, acontece isto. E se eu mexer muito na frequência, se eu alterar muito a frequência? Se tu reparares bem, até altera a amplitude também, não é? Aqui no osciloscópio fica com mais ou menos tensão. Agora, vou-vos mostrar em que é que realmente o gerador de funções, o gerador de sinais, nos pode servir e muito, ok? Então vamos lá desligar aqui do transformador, vamos desligar aqui do osciloscópio e vamos perceber onde é que isto nos pode realmente ajudar. Vamos lá apagar aqui este bocado. Olha, imagina esta situação. Tu tens aqui uma entrada de um microfone, estás a ver? Vamos dizer que isto aqui que é um microfone. Tens aqui uma entrada de um microfone, entra aqui um determinado sinal. Se tu não souberes qual é o sinal, eu vou-te dizer, o sinal é variável, eu estou a falar para o meu microfone e o sinal é variável, não é? E depois, deste lado do transformador, o sinal vai ser aplicado aqui, por exemplo, à base de um transistor, não é? Ele vai ser aplicado à base de um transistor. Vamos desenhar aqui uma coisa bestialmente simples, só para tu conseguires entender. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui ver se o sinal, o microfone está a injetar aqui o sinal, e depois vou ver se, com o osciloscópio, vou ver se o sinal está a sair deste lado, não é verdade? E depois também aproveito e vou ver se o sinal está a sair neste ponto aqui, antes do condensador, depois do condensador, depois se isto for atacar uma base de um outro transistor, não é? Eu posso ir ver se o sinal está a chegar aqui, através do osciloscópio, não é? Ou seja, eu injetei um sinal aqui na entrada e eu quero saber se ele está a sair aqui e com que amplitude. E se o sinal, por exemplo, o sinal que eu devo ter aqui, se ele não estiver cá, eu vou ver se o transistor está alimentado, porque ele deve ter aqui, se este é um NPN, há de ter aqui uma tensão positiva deste lado, não é? E também há de ter aqui uma tensão positiva aqui na minha base. Tenho a base, o coletor e o emissor. Então o que é que eu posso ver aqui com o gerador de sinais? Eu injeto-lhe daqui um sinal e vou ver se ele está na saída, não é? Normalmente quando eu vou ver isso é porque algo se passa, é porque não está. Quando eu vou ver isso é porque eu tenho um amplificador de áudio, por exemplo, que não está a amplificar, e eu posso, com o osciloscópio, seguir todos os passos, não é? Transistor por transistor, condensador por condensador, posso seguir todos os passos a ver onde é que, olha, o sinal aqui está, mas aqui já não está. Então se o sinal aqui está e aqui já não está, deixa-me ver se este transistor está alimentado. Se o transistor tiver lá a alimentação correta, o transistor não está a amplificar, porque ele tem a tensão da alimentação, tem o sinal à entrada e não está à saída, então o transistor não está a amplificar, eu se calhar vou ter que o substituir. E é claro, quando tu chegas aqui ao fim, tu vais ter aqui um altifalante. E o altifalante também é bom ser testado, porque se o sinal está aqui, vamos lá testar o altifalante. Já vimos como é que testamos um altifalante, não é? Ligamos-lhe um sinal, injetamos um sinal direto no altifalante e experimentamos-lo. E pronto, foi assim que chegámos ao fim desta aula e já vimos para que é que nos serve o nosso gerador de frequências, o nosso gerador de sinais. Está bem? Um abraço no coração.